Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Curvem as nossas cabeças, para que o Senhor Jesus tire todos os empecilhos, para que o Espírito Santo de Deus possa se aproximar de todos nós e falar a todos os nossos corações nesta noite. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, ó Santo de Israel. Bendizemos o Teu nome, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, neste momento te pedimos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo vá na frente, tirando todas as barreiras e empecilhos, ó Pai, quebrando todo tipo de problema que impeça a Tua palavra, este alimento espiritual de entrar na vida dessas pessoas. Senhor, vai quebrando, vai amansando, vai, meu Pai, fazendo com que os corações que vão receber este alimento esta noite estejam aptos para receber esse alimento, Pai. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Irmãos, podem se sentar, abrindo já as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, eu peço aqui a todos vocês, para que vocês acompanhem a leitura nas vossas Bíblias. Mesmo que for no seu smartphone, tablet, não importa, irmãos. Se você tiver aquela Bíblia pequenininha, acompanhe a leitura. É importantíssimo, irmãos. É importantíssimo você acompanhar a leitura na sua Bíblia. Para que o diabo, nosso adversário, não use esse argumento para remover a palavra do seu coração. Muitas pessoas falam assim, mas eu ouvi o sermão aquele dia, eu ouvi a pregação, e depois eu esqueci, porque você não leu junto com a pessoa que estava na liderança. Você precisa ler junto, acompanhar, porque aquilo fica marcado na sua mente, aquilo fica perpetuado no seu cérebro, no seu subconsciente. E o inimigo, ele não tem legalidade de remover isso do seu coração, uma vez que você leu juntamente. Quero agradecer aos nossos vizinhos aqui, quero agradecer ao Vado, a Ana, todos os nossos vizinhos que têm nos acompanhado, a Cida, que mora aqui próximo, os meus amigos da manutenção, que têm sempre nos acompanhado. Quero agradecer a todos vocês de antemão, ao nosso irmão, o meu nome lá, o Augusto. Deus abençoe a sua vida, Augusto. Todos os domingos, a Cris, que todos os domingos tem nos acompanhado. Não esqueci de vocês nas minhas orações, vocês estão presentes. E se você também quer estar presente na oração desse vosso servo que aqui vos fala, depois entre no comentário, coloque no seu nome, e que nós estaremos orando todos os dias por vocês, irmãos, sem cobrar nada, viu? Tudo de graça. Porque o reino de Deus é de graça recebesse, de graça dai. Amém? Irmãos, como que você reconhece um verdadeiro cristão? Como que um cristão? A palavra cristão, ele vem do grego Cristo, pequeno Cristo, imitador de Cristo. Então, crente vem da palavra crer. Então até o diabo, ele crê. Então, esquece esse negócio de crente. Porque você é crente não quer dizer que você é cristão. Mas todo cristão é crente. Aleluia! Ó, crente, todo crente não é cristão. Nem todo crente é cristão. Mas todo cristão é crente. Não aceite ser chamado de crente. Aceite ser chamado de pequeno Cristo, imitador de Cristo. Como que nós reconhecemos o Cristo nas pessoas? Através das suas atitudes. Como que nós reconhecemos Cristo na vida das pessoas? Irmãos, hoje nós existimos no Brasil e no mundo mais de 44 mil religiões. E todas as religiões que tem, todas as denominações, se acham no direito de ter Cristo e o Espírito Santo e Jeová só para eles. É muita arrogância e petulância na vida de um cristão achar que Deus é só na vida dele. Existem, irmãos, mecanismos bíblicos para nós identificarmos as pessoas de Deus. O próprio diabo, irmãos, ele reconhece a marca de Cristo na gente. Deus coloca a marca sua, a marca da promessa, desde o ventre das nossas mães. Nós já somos marcados pelo Espírito Santo. Então, irmãos,
Essa discussão de quem é de Jesus e quem não é de Jesus já vem lá do 3º século, do 1º século, do 2º século da igreja. Só que hoje, irmãos, nós não temos mais os apóstolos para chegar e corrigir, olha, isso que vocês estão fazendo errado. Porque a maior autoridade depois de Cristo eram os apóstolos. Mas nós não temos mais os apóstolos vivos para chegar e nós fazemos uma reunião, olha, isso que está acontecendo na nossa igreja. Aí os apóstolos falariam, olha, isso não é certo, Deus não quer isso. Infelizmente, irmãos. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vamos parar para observar como na carta aos Romanos, que Paulo escreveu para os romanos, e muitos judeus, nessa transformação do judaísmo para o cristianismo, não aceitava abrir mão da lei, a lei de Moisés. Não tem como você viver na lei de Moisés e na graça, viver pela pregação da graça de Cristo. São duas coisas diferentes. E naquele tempo, irmãos, Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho ministerialmente, saíram, para falar de Jesus, para levar as boas novas de Jesus. E eles enfrentaram naquela época muitos judeus e muitos irmãos em Cristo que não aceitavam dividir Jesus com ninguém. E achavam-se donos do direito, achavam que eles eram donos da razão, da verdade, se perpetuando em cima da verdade, e todos que não concordavam com eles não tinham como cristão. E vamos ler agora a palavra de Deus. Lá no versículo 1 fala assim, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Olha isso, irmãos, olha a petulância desses homens que achavam que eles eram donos da verdade. Eles estavam falando aqui para os irmãos novos convertidos, para as pessoas gentias, os gentios. Eles não estavam falando aqui para os judeus, porque os judeus já eram circuncidados. Eles estavam falando para os gentios. Quem é gentio, irmãos? Irmãos, esse irmão está falando de gentio. Gentio é todo o povo, toda nação que não seja judaica. Todos os judeus, todas as pessoas que não são judeus, são gentios. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, a salvação passou a ser para todos. A salvação não era mais de uso exclusivo dos judeus. Então, Paulo, Barnabé e os apóstolos que estavam pregando as boas novas começaram a pregar em outras províncias, em Felícia, na Judéia, em todos os lugares. E encontravam pessoas que não eram judeus. E essas pessoas estavam falando para essas pessoas que não eram judeus, que eram um povo gentil, que eles, além de aceitar Jesus, eles tinham que circuncidar, senão eles não iam ser salvos. E aí começa a contenda, irmãos, lá no versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Irmãos, Paulo e Barnabé pegou essas pessoas que estavam falando isso e falou: não, vocês estão errados, vamos subir lá e conversar. Vamos subir lá e conversar com os apóstolos, irmãos, porque eles tinham os apóstolos ainda. Oh, glória, aleluia. Eles ainda tinham os apóstolos para poder falar isso é certo e isso não é. Irmãos, a maior referência para nós são os apóstolos. Irmãos, sai um pouquinho de lá em Efésios 2:20 fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós estamos fundamentados sobre os apóstolos e sobre Jesus. Sobre os apóstolos e sobre Jesus. A maior autoridade da igreja depois de Cristo eram os apóstolos. Só para os irmãos terem um entendimento. E agora nós vamos voltar lá para o versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e dando grande alegria a todos os irmãos. Lá no 4.
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos. E lhes anunciaram com grande coisa Deus tinha. Congregavam-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Levaram esse assunto, Paulo e Barnabé, dessas pessoas para os apóstolos. Lá no 7, irmãos. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: autoridade, irmãos. A autoridade é Pedro. Pedro com autoridade se levanta, havendo grande contenda entre os irmãos. Pedro disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca e da palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, dando o que, irmãos? O Espírito Santo, assim como também a nós. Irmãos, acabou a história, assunto encerrado. Pega assim uma pedra e põe em cima desse assunto, irmãos. Se Deus deu o Espírito Santo para eles e deu o Espírito Santo para o povo gentil, acabou o assunto, irmãos. Qual é o diferencial do cristão e da pessoa que não é um cristão? É o Espírito Santo, irmãos. Não adianta você contender, mas se você tem o Espírito Santo, você é um cristão. Você é um cristão. Que nos diferencia das pessoas que não são cristãos é o Espírito Santo. E nós vamos entender por quê, irmãos. Lá no 9 fala assim, ó: e não fez diferença alguma entre eles e a nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós pudéssemos suportar, que era a lei. Por que nós já estávamos sobre a opressão da lei, agora vocês querem pegar a opressão da lei e pôr em cima desse povo? Não existe isso, irmãos. Nós recebemos a fé através da pregação, nós recebemos a graça através da pregação da fé. Nós não podemos receber a graça através da lei, porque a lei nada aperfeiçoou. Lá no 11: mas cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também tinham feito com eles. Irmãos, Pedro colocou uma pedra sobre esse assunto. Olha, Deus nos deu o Espírito Santo e deu a eles. Agora nós, irmãos judeus, carregávamos um peso sobre os nossos ombros, que era a lei de Moisés. Agora vocês querem pegar essa lei que era pesada para nós e pôr para os gentios carregar, suportar? Não existe isso. Agora, irmãos, por que o Espírito Santo é tão importante na vida do cristão? Por que o cristão sem o Espírito Santo ele não representa nada? Irmãos, o cristão que não tem o Espírito Santo, ele não é nada. Eu não creio que o cristão que não tem o Espírito Santo, nem cristão é. Irmãos, só para ficar bem conceituado, lá em Atos 10, 44, 47, Jesus manda Pedro ir lá na casa do Cornélio para orar pelo Cornélio e falar algumas palavras para Cornélio e para toda a sua família que estava lá. E o Cornélio foi o primeiro gentil a ser evangelizado e ser salvo. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos quem? Cornélio e todos os seus familiares que ali estavam. Lá no 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios. Porque os ouviam, o que, irmãos? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Irmãos, muitas pessoas falam do falar em línguas estranhas só no dia do Pentecoste. A Bíblia fala em 3 lugares que o batismo com o Espírito Santo é representativo pelas línguas estranhas, pela língua dos anjos, pela língua dos homens. Irmãos, aqui quando Pedro ora por eles, a palavra de Deus fala que Deus lançou sobre todas aquelas pessoas o Espírito Santo, e eles foram batizados pelo Espírito Santo, mesmo antes de descer nas águas.
porque eles não tinham sido batizados nas águas. E o Espírito Santo batizou todas aquelas pessoas que estavam ali, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Está aqui, irmãos, está aqui. O Espírito Santo, irmãos, é imprescindível para a vida cristã. O cristão que não anda lado a lado com o Espírito Santo, que não vive com o Espírito Santo, ele está fadado a cair, está fadado a sofrer. E nós vamos entender por quê. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele nos ensina a orar. Lá em Romanos 8, do 26 ao 27, fala assim, ó: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quando você está fraco, ele nos ajuda a nos fortalecer. O Espírito Santo na vida do cristão, ele te ajuda a nos fortalecer, irmãos. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Lá no 27 fala assim, ó: e aquele que o examina o coração sabe o qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, aleluia. Deus, o Espírito Santo intercede pelos santos junto ao Pai, mas o nosso Espírito, com gemidos inexprimíveis, fala com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, é imprescindível a pessoa cristã não ter o Espírito Santo. É imprescindível. Ele nos ensina ao que devemos falar. Irmãos, lá em Lucas capítulo 8, do versículo 11 ao 12, fala assim, ó: e quando nos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e aos potestades, não estejais solícitos como o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora ele vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai até te inspirar a falar de Deus. Como que um cristão, irmãos, pode viver sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o marco zero de nossas vidas, irmãos. A vida na imundícia do pecado e a vida com Jesus. Jesus, quando Jesus nos aceita e nos liberta do pecado, o Espírito Santo, ele faz parte das nossas vidas. E a partir daquele momento, ele passa a ter uma vida com o cristão. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo ao nosso lado, porque ele nos ensina a orar, ele nos fortalece, e agora ele também nos ensina a falar. É imprescindível, irmãos. E ele nos consola e nos convence do pecado. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, versículo 8. E fala assim, irmãos, ó: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Consolador, irmãos, ele tem consolado todos os cristãos na terra. Irmãos, seja ele de qual etnia, de qual raça, não importa se você é venezuelano, se você é haitiano, se você é inglês, francês, japonês, coreano, se você é brasileiro, português, se você é francês, não importa, irmãos. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não a igreja, aquela igreja que as pessoas têm a tendência a apontar com o dedo quando eles te perguntam de que igreja você é, mas é a igreja universal de Deus, aquela igreja que somente Cristo vê, que somente Adonai vê. Essa igreja que necessita de um corpo, um único corpo e somente uma cabeça. Porque se cada igreja representa um corpo, então Jesus tem que ter centenas de Jesus. Porque se Jesus é a cabeça de centenas de igrejas? Não, é um corpo para uma cabeça. Não existe vários corpos para uma cabeça. É uma cabeça, porque quando você aceita Jesus, você passa a ser igreja de Deus, aleluia! Você passa a ser igreja de Cristo, aleluia! E neste momento o Espírito Santo começa a dosar a sua vida, começa a te ensinar, começa a interceder por você, começa a falar com você, começa a te ensinar a orar. E todas essas coisas é feito pelo Espírito Santo.
Todavia digo-vos a verdade, que não convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Isso é Jesus falando antes de subir ao Pai. É necessário que eu vá ao Pai. Porque se eu não for, irmãos, Ele não pode vir. O Espírito Santo, é necessário que eu vá para que Ele venha. E se eu não for, Ele não vem. E quando eu chegar lá, eu envio Ele a vocês. Porque Jesus, quando Ele estava aqui, Ele consolava. Ele livrava, libertava, Ele curava. E Ele não queria deixar ninguém órfão aqui. Então Ele fala, irmãos, eu vou ao Pai, mas não se preocupe que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aleluia! Lá no 8 fala assim, e quando Ele vier, o convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Irmãos, nunca diga que você salvou uma pessoa. Nunca diga que você resgatou uma alma. Nunca diga que você convenceu um irmão. Nunca diga que você trouxe ninguém para a igreja. Porque ninguém pode vir a Cristo se ao Pai não permitir. Aleluia! Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o trouxer. Se o Pai não convencer através do Espírito Santo de Deus. Paulo conversava com uma mulher na praia, e a palavra de Deus fala assim, lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo de Deus a convenceu. Eu não tenho argumentos, irmãos, para lhe convencer de nada. Eu não tenho palavras que soem aos vossos ouvidos como palavras doces e suaves. Eu não tenho poder de vos convencer da verdade. Mas o Espírito Santo de Deus pode convencer você nesta noite. Abra o seu coração, quando o Espírito tocar em você esta noite, abra o seu coração, porque Jesus quer ter comunhão com você, através do seu Santo Espírito, um Espírito que ensina, um Espírito que roga ao Pai por você, um Espírito que está ao seu lado, que Ele é o Consolador, um Espírito da verdade, aleluia, glória a Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, fala assim, ó. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tem ouvido, vos ensinará o que há de vir. Irmãos, você só está na verdade se você tem o Espírito Santo. Toda congregação que se desvia do caminho do Senhor é porque eles permitiram que o Espírito Santo saísse e deixasse suas vidas. Eu já vi, irmãos, grandes homens de Deus que começaram certo. E no meio da sua trajetória, eles começaram a receber glória para si, serem bajulados, começaram a receber coisas e começou a ser atrativo. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele tem muita coisa a oferecer para as pessoas. O manjar dos deuses, em letra minúscula. O manjar dos deuses em letra minúscula, irmãos, que é o manjar do Satanás. Quando ele te dá, é atrativo, é doce, é atrativo, é o poder, é o dinheiro, é a promiscuidade, é a concupiscência, é a lascívia. Davi tinha tudo, irmãos. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tudo. Ele tinha a mulher que ele quisesse, mas quando ele viu Betseba, o coração dele rachou no meio. E ele permitiu que aquela lascívia tomasse conta do seu coração. E ele se rendeu ao pecado do adultério. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque o pecado, ele nasce no nosso coração. E ele vai crescendo, irmãos. E muitas das vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado. Estava falando para uma irmã minha esses dias. Você sabe diferenciar quando é Deus que fala no seu coração e quando é a sua consciência. Quando o homem estava no jardim do Éden, irmãos, ele estava lá com a sua esposa chamada Eva. Eles conversavam com Deus nus, do jeito que eles vieram ao mundo. Mas quando o pecado entrou na vida daquele homem e daquela mulher, eles correram da presença de Deus, porque eles viram que estavam nus. E Deus fala lá em Gênesis, fala assim, ei, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O bem e o mal faz parte da vida humana.
E há um conflito dentro de nós, como Paulo fala. Paulo fala, irmãos, em Atos, que existe um conflito dentro dele. Que quando ele quer fazer o que é certo, o mal não deixa. Porque o mal está dentro dele, mas o bem também. Então nós precisamos alimentar mais o bem do que o mal. E Paulo fala, o mal estava comigo. Quando eu queria fazer o que era correto, o mal estava comigo. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos fazer o que é correto, porque a consciência do pecado, ela mora dentro de nós. E muitas das vezes, nós cativamos o pecado no nosso coração, através da nossa vista, através da nossa visão, dos nossos ouvidos. Por isso que o cristão não pode ficar vendo qualquer coisa. Por isso que cuidado cristão com o TikTok. Cuidado cristão com essas coisas que estão no Facebook. Cuidado cristão com essas coisas que nós vemos e que nós ouvimos. Porque o pecado, irmãos, ele nasce no coração e ele começa a tomar forma e depois vem o pecado, a conclusão. Por isso que Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher e assim, e se imaginar na luxúria com ela, já cometeu o ato de adultério. Porque o pecado nos dias atuais começa no coração. Irmãos, muitos homens e mulheres do passado se levantaram grandes congregações para o Senhor Jesus. Muita coisa se fez da forma correta, mas ao longo dos anos começaram a aceitar pequenos subornos. Você percebe, irmãos, quando o pastor está na igreja, e é recém-formado essa igreja, ele é só servo. Ele é só servo, ele trabalha, ele jejua, ele ora. Quando a igreja fica assim, irmãos, quando a igreja fica boa, quando não tem mais conta para pagar, ele começa a não orar mais, ele começa a parar de jejuar. Aí começa a vir a bajulação. Ai, o meu pastor. Isso, irmãos, inflama a alma das pessoas. Paulo e Silas, irmãos, estavam num caminho e tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinha. Falou, vem aí os servos do Deus Altíssimo. Paulo, percebendo que aquela mulher estava dominada por uma legião, repreendeu o espírito que estava naquela mulher, porque Paulo não quis aceitar a glória que era destinada somente ao Pai. E Paulo repreendeu aquele espírito. E é isso que muitos pastores não fazem nas igrejas. Eles veem as pessoas bajulando eles, aceita. Eles veem as pessoas enaltecendo eles dentro da igreja, ele aceita. Hoje existe o culto do pastor dentro da igreja, não é mais culto a Deus, é culto ao pastor. E as pessoas brigam pela atenção do pastor, brigam para estar nomeadas como primeiro, segundo amigo do pastor. Quem é o mais amigo do pastor? Esquecem Jesus, o Espírito Santo, quem é? E a igreja começa a tomar rumos, irmãos, a uma ladeira. E o diabo se perpetua dentro da igreja, porque o diabo adora essas coisas. E a igreja começa a tirar o Espírito Santo de lá de dentro. E o mundo começa a entrar. E quando nós vemos, irmãos, é uma queda muito grande e profunda. Igreja sem o Espírito Santo, a derrota é certa. Está fadada ao fracasso. E nós não podemos permitir essas coisas, irmãos. Nós temos que continuar perseverando, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Irmãos, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, fala assim, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, um Espírito de Deus, ele tem ciúme de você, meu irmão. O Espírito de Deus, ele tem ciúme de você, minha irmã. Ele não aceita te dividir com nada, com ninguém. Aos cuidados de vós, em vão diz a Escritura, o Espírito em que nos habita tem ciúmes. Aleluia! Como que um Espírito, irmãos, um Espírito Santo, que tem ciúme, que intercede, que nos ensina, que, irmãos, que faz todas essas coisas, pode ser um simples Espírito, irmãos. Como que a gente não pode enaltecer o Espírito Santo? Acorde de manhã, irmãos, dê bom dia para o Espírito Santo. Acorde de manhã, irmãos, fale com ele como se ele estivesse junto ao seu lado, porque ele está. Você que é cristão, não permita viver nem apenas um segundo afastado da graça do Espírito Santo.
Porque é esse Espírito Santo, irmãos, que vai fazer a diferença entre você ser galardoado no céu com a sua coroa da justiça. O cristão, irmãos, que não chegará no céu é aqueles que abriram mão do Espírito Santo. Porque o cristão que não abrir mão do Espírito Santo chegará no céu e receberá um novo nome, e terá novas vestes, e terá um corpo transformado, e falará com Deus, e falará com Cristo e os apóstolos novamente. Aleluia! 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 Não permita que você se afaste do Espírito Santo, meu irmão e irmã. Porque a diferença é essa. Não adianta você achar que a sua igreja é melhor do que a igreja do outro irmão, que a sua igreja está no caminho certo e a igreja do irmão não está. Não fique perdendo tempo com essas coisas que não vai te levar a lugar nenhum, mas se agarre ao Espírito Santo da verdade. Busque a presença do Espírito Santo. Faça a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Se conecte com o Espírito Santo. Aleluia. Permita que o Espírito Santo molde um caráter novo em você. Aleluia. E somente assim você conseguirá receber a coroa da justiça. Aleluia. 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 Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão imprescindível na vida do cristão, que a própria palavra de Deus fala assim, ó, aquele que pecar contra o Pai terá perdão, aquele que pecar contra o Filho terá perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo e blasfemar o seu nome não terá perdão. A palavra de Deus fala lá em Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10, para nós finalizarmos. Fala assim, irmãos: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E os irmãos sabem por quê? Por quê, irmãos? Que se você pecar contra Jeová, ou contra Adonai, ou contra Eu Sou, ou contra Yahvé, terá perdão. Se você pecar contra o Filho, se você pecar contra o Espírito, com Jesus, você terá perdão. Agora, aquele que pecar contra o Espírito Santo ou blasfemar o seu nome, você precisa saber o teor dessa palavra, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós precisamos saber o teor dessa palavra, porque se você não saber, como é que você vai saber se você blasfemou ou não? Se você blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, por que não tem perdão para você? Porque se o Espírito Santo não te convencer do pecado, você morre no pecado. Você não consegue. Existem pessoas, irmãos, por isso que Dom João Calvino, ele fala que as pessoas são predestinadas para o céu e as outras são predestinadas para o inferno. Porque as pessoas, Deus com a sua presciência, Ele já tem lá da formação do universo, Ele já sabia que eu ia ter essa pregação aqui hoje. Então Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, Ele já marcou os seus. Lá em Romanos 8 fala, irmãos, vasos feitos para a honra e vasos feitos para a desonra. O autor de um best-seller, ele escreveu vários livros que foram para a sua derrota, mas ele atingiu a sua glória. A mesma coisa os pintores. Vários quadros que ele faz, as pessoas falam, nossa, mesmo, que quadro feio. Mas ele faz um que é a sua glória, que ele é enaltecido. E mesmo assim é Deus. Deus já fez vasos da ira, dantes preparado para o dia da perdição. Como fez também os vasos de misericórdia, feitos para serem levados para o céu, para o dia da ressurreição. Irmãos, glória a Deus nas alturas. O Espírito Santo é a diferença, irmãos. Igreja do Senhor que não tem o Espírito Santo, não tem Deus, não tem a verdade. Porque aqueles que estão na verdade estão com o Espírito Santo. A diferença, como é que eu sei que essa igreja tem? Perdão, irmão. Como é que eu sei que essa igreja está na verdade? Porque eles têm o Espírito Santo de Deus. Nunca, irmãos, tenha a petulância de achar que somente você será salvo. Nunca tenha a petulância de achar que somente a sua igreja será salva. Ah, a minha está certa, a dele está. Não pense isso, irmãos. Se apegue com Deus, seja simples, seja humilde. Aquele que se abate, Deus honra. Aquele que se exalta, Deus abate. Não seja presunçoso ao ponto de achar que somente a sua denominação está com a razão, está certo.
Muitas das vezes, irmãos, essas pessoas que têm esse pensamento nem têm o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você é simples. Você não quer pegar, você não quer ter somente a salvação para você. Você almeja que todos sejam salvos. Porque lá, irmão, não é que nem uma empresa que tem um limite de pessoas para entrar. Lá não, estar com Cristo não tem limite de pessoas para entrar. Aleluia. Todas as pessoas, irmãos, que Deus assim despertar e levar a Jesus serão salvos. Jesus fala assim: Pai, te dou graças, porque desde todos aqueles que tu me deste, desses eu não deixei se perder nenhum. Irmãos, aquela pessoa que é despertada pelo Espírito Santo, que é liberta dos seus pecados, que Jesus entra na sua vida, ele não recua. O servo verdadeiro de Deus, ele não recua. Porque Deus não permite, irmãos. Deus não permite ele recuar. Ele está sempre segurando ele com as suas fortes mãos. O servo verdadeiro de Deus, ele não recua. Nós podemos perder algumas batalhas, mas a guerra é nossa, irmãos. E se você é um filho de Deus, se alegre com essas palavras. E se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda se rendeu a esse Deus, excelente oportunidade para você hoje, porque o Espírito Santo de Deus, ele almeja até comunhão com você. Abra o seu coração, permita que ele entre, para que ele faça morada no seu coração, para que ele te fortaleça, para que ele crie em você um caráter santo, um caráter esse que é exigido para aqueles que vão morar no céu com Jesus. Não permita que o inimigo tire essas palavras do seu coração. Não deixe que essas palavras se tornem palavras vãs no seu coração. Por isso que eu estou sempre falando aqui, acompanhe a leitura, acompanhe a leitura. Eu quero falar para você esta noite. Eu quero orar por você. Para que o Espírito Santo faça morada na sua vida, meu irmão. Abra a mão deste mundo. Abra a mão desta vida. Para que você tenha uma vida de glória com Deus. Para que você tenha um novo corpo. Uma nova veste. Um novo nome. Que todos nós teremos. Será maravilhoso, irmãos. Nós vamos viver com Cristo. Um lugar onde não vai ter dor. Não vai ter fome. Ninguém vai chorar. As lágrimas da gente vai ser enxugadas para sempre. Aleluia. Aleluia. Nós teremos um corpo transformado, nossa vida transformada. Viveremos com Cristo, um paraíso que será aqui na terra. Aleluia. Os animais viverão do nosso lado. Ninguém vai querer comer os animais carnívoros vivendo com os herbívoros. A terra abençoada por Deus novamente nos dará o fruto maravilhoso, a majestade do fruto da terra, dada sem cultivar a terra. Aleluia. Você não vai precisar cultivar a terra novamente, a terra vai dar sua novidade. Nós comeremos da árvore da vida. Aleluia. Quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, diante dessas pessoas. E eu peço para que o Senhor venha abençoá-las, venha perdoar os seus pecados, venha colocar os seus pecados lá, Senhor, no mar de esquecimento. Venha, Senhor, arrancar a depressão, arrancar a enfermidade, arrancar todo tipo de mágoa do coração. Que eles se tornem, Senhor, cidadãos dos céus neste momento, Pai. Aleluia. Venha fazer morada nas vossas vidas, porque eles estão hoje, Senhor, se rendendo a Ti, Senhor. Eles estão se rendendo a Ti, Senhor. Esta noite, faça morada em suas vidas, ó Espírito Santo de Deus. E viva com esse povo para todos sempre. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a você que não teve essa oportunidade maravilhosa de hoje, nós pedimos a Deus para que na sua vida tenha outras oportunidades, para que você possa se tornar um cidadão do céu, um cidadão que vai morar com Jesus no paraíso que será aqui na terra. Irmãos, peço para que vocês não se esqueçam, irmãos, de
compartilhar o nosso trabalho com os seus amigos, falar, divulgar, falar o boca a boca para as pessoas. Eu agradeço aos irmãos que compartilharam o nosso vídeo, agradeço a todos vocês. Tenham uma excelente semana, tenham uma semana abençoada. Amém? Que os seus filhos não sofram nenhum tipo de acidente, que vocês sejam abençoados durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar as mãos para cima para dar a bênção apostólica, todos vocês. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.